Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Marcelo Saveneiro e hoje falaremos de maneira bem clara dos deuses e de seus planos astrais e na sua influência do físico. Então, de qualquer forma, pegue seus papéis, separe suas penas e vamos direto para a aventura. Vamos tentar esclarecer o mais fácil possível e o mais sábio de onde surgem os deuses. Eu quero que todos os mestres hoje criam divindades e não meramente como apenas o deus da guerra ou a deusa da lua e o que ela pode fazer, mas sim uma base, uma história. E eu quero que os aventureiros façam exatamente a mesma coisa. Não creio exatamente num deus sendo clérigo, porque ele é o deus da luz, então obviamente é o deus da justiça. Não. Ele tem um cunho histórico por trás, ele tem uma raiz e você deve entender isso a fundo. A primeira coisa que temos que entender e se perguntar é: de onde surgem os deuses? E automaticamente você vai se deparar olhando para a realidade que da própria natureza ou do próprio ego humano. O que isso significa? Os deuses eles meramente surgem por aspectos naturais onde o homem enxerga e ele automaticamente identifica como uma força criadora por trás daquilo. Como, por exemplo, você pode ver a natureza, ou você pode ver os índios, ou você pode ver até mesmo os egípcios, onde alguém olhava para o sol, identificava que era uma força energética que durante o dia alimentava o povo, que trazia a luz que muitos levavam mais à frente como uma simbologia de sabedoria, e acabavam identificando aquilo como um deus. Muitos olhavam para um aspecto como, por exemplo, a própria natureza, as florestas, e botavam um deus ali por trás, um aspecto natural, um ser por trás que criou aquilo. Ou, por exemplo, a tempestade, onde na nossa cultura, a cultura brasileira, o Tupi-Guarani olhava e chamava o deus da tempestade de Tupã. Era o deus dos trovões, por isso que tem essa sonoricidade, e faziam muitas outras menções históricas a ele, como, por exemplo, a criação dos homens, onde Tupã desceu na terra, fez os homens do barro e etc., junto com a Jaci, uma outra deusa. Os deuses surgem de aspectos naturais, como eu disse, do próprio ego humano também, como por exemplo a guerra. Eles podem falar que a guerra não é simplesmente uma força humana, mas existe um deus por trás que se alimenta daquilo e que obviamente é adorado pela guerra ser vitoriosa e etc. Ou por exemplo o ego do amor, a realidade implícita do homem na mente, que o amor não é algo simplesmente que surge nele por aspectos cerebrais, mas que há um Deus que influencia ele por trás. Então, sabiamente pensando nisso, você pode ver aí que num panteão você pode criar o Deus das águas, a deusa da tempestade, o Deus da natureza, o Deus da justiça, o Deus da guerra, o Deus das estrelas, que é o que eu mais gosto no meu universo, o Deus da morte, o Deus do amor, a deusa dos sonhos, sabedoria, magia. Isso tudo vai destrinchar em diversos âmbitos. E outro ponto muito interessante para você entender de onde pode surgir os deuses, onde eles podem ganhar um pouco do poder dele, é algo que na filosofia chama de mal de Sartre. O que é isso? É a pessoa cometer erros, não querer admiti-los, e implicitamente, por não querer que a culpa caia sobre si, põe a culpa em algo. Então, isso a gente vê muito em algumas culturas que falam, por exemplo, isso não foi eu que fiz, foi o diabo que pôs na minha cabeça, foi o diabo que me induziu, foi o diabo que fez. Não foi o diabo, foi você. Isso é chamado de mal de Sartre. Ao invés de você assumir uma falha, um erro que você cometeu, você põe em algo. Então daí você cria uma fama, onde você vê deuses bons e deuses maus o tempo todo. Numa linha de polaridade, todos os deuses eram para ser iguais, representantes de um eixo. O que é isso? A natureza. Não é para ser um deus bom ou mau, um deus neutro. Ele apenas zela pela natureza. Se você a destrói, ela vai botar criaturas ali, por exemplo, o boitatá, ou vai botar ali outros como o curupira, como a Yara, não, Yara é uma bruxa, como implicitamente vão defender a floresta daqueles invasores. E por aí vai. Não tem como você classificar um deus como mau ou bom. Isso é apenas o homem que faz. É o que você vê, por exemplo, no Yin Yang, na cultura oriental. Existe um eixo de equilíbrio. Em todo ser mau existe uma bondade, e em toda bondade existe um ser mau.
O que isso quer dizer? Que numa polaridade, o homem ele dá uma olhada nesse eixo e por uma razão social ele vai encarar como aquilo bom ou mal. Onde numa linha astral isso não existiria, parando para pensar nesse pressuposto, já que existe um equilíbrio, cada um no seu canto, é igual os três poderes em países civilizados que não é o nosso. O judiciário fica no canto dele, o legislativo fica no canto dele, o executivo fica no canto dele. Ninguém se mete no trabalho de ninguém. Era isso para seus deuses. Sendo que o mal de Sartre, pela consequência humana, dá-se a entender de onde surgem os deuses bons ou maus. Algo muito interessante também para você focar na história é criar cunho filosófico e um cunho histórico, obviamente. Como você vai ver, né? Jesus, Siddhartha Gautama, que se tornaram Buda, até mesmo Maomé, eles tiveram um cunho histórico. A história conhece que esses homens realmente existiram e que posteriormente em cada cultura se tornaram ou eram deuses. Ou iluminaram, ascenderam, né? Os três ascenderam, tanto Maomé quanto Buda quanto Jesus. Só que a diferença é que Jesus e Maomé, se eu não me engano, são as mesmas pessoas, eles são Deus, e Buda era apenas um ser que transcendeu porque ele se absteu da realidade. Mas você vê um cunho filosófico muito grande aí. Quando você vê lá em 1 João que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, você vê que Cristo foi a partícula de criação, por isso fala o Verbo. E da mesma forma, quando fala luz, ele reflete em outros termos que, se você voltar para a Gênese, que apenas foi criado o Sol e a Lua no quarto dia, e no primeiro dia falou, haja a luz e houve luz, muitos teólogos, eles criam a influência e a tendência de crer que no primeiro dia Deus criou Jesus. E daí foi o resto que foi feito. Isso se chama um cunho filosófico, né? É algo que há por trás para você refletir, para você pensar e entender o que aquilo aí passa por trás. Os que eu mais gosto atualmente, nesse ponto de vista, é o Buda, porque ele era um camarada que ele vivia na realeza e tudo mais, e quando ele saiu para a pobreza, ele se deparou que era aquilo, decidiu se abster, e aí que tá, quando você vê alguns trechos, né, da história dele, você vê que Buda se ausentou aos pés de uma árvore e ficou lá, se não me engano, 40 dias. E foi tentado por um demônio chamado Mara. Onde você vai perguntar para os budistas o que era o demônio chamado Mara, eles vão falar que era apenas a consciência de Siddhartha Gautama, que o tempo todo batia na cabeça dele e falava, isso não é o certo, saia daí, você não está fazendo isso de maneira coesa, e etc. Isso é um cunho filosófico, e é algo muito interessante para você pôr no seu RPG na criação dos deuses. É como, por exemplo, você vê o Mestre dos Magos, que fala de uma maneira totalmente embaralhada e no final faz um baita sentido. É igual no episódio que eu lembro de Caverna do Dragão chamado Prisão Sem Muros, onde ele dava uma pauta assim toda esquisita e tal, e no final era um monstro que era um cara que estava preso no corpo de um monstro, basicamente. Nessa história e no contexto filosófico é o que eu mais gosto, porque quando eu fiz os meus deuses, quando eu fui escrever Garderion, eu não queria escrever simplesmente por escrever. Eu queria que as pessoas batessem os olhos, tentassem se identificar com algo ali, refletissem e tentassem mudar de vida. Não mudar de vida de, vou deixar de fazer isso e aquilo, não. Deixar o egoísmo de lado. Deixar a presunção do ego e viver mais o amor. E quando eu criei um deus chamado Sumério, é um deus das estrelas. Foi o único deus que não escreveu o Tratado Celestial para intervir no plano terreno. Porque ele quis se sacrificar e falar, eu não vou compactuar com isso. Os seres humanos precisam de mim e a esperança ela nunca vai morrer. Sumério, ele é apenas uma criança. Mas ele não é uma criança fisicamente porque ele não cresceu. Ele é uma criança porque ele acredita na bondade da humanidade. Mesmo que para muitos homens não exista. Ele é o ser que ele fala exatamente, olhe para as estrelas para contemplar o amanhã. Ele é o ser que os apaixonados olham para as estrelas e ficam contando, aquela estrela ali é a minha e tal, vamos botar o nome dela. E ele é o ser que nunca vai deixar o ser humano. Então, desse eixo, óbvio que é uma história muito grande por trás, mas nesse eixo filosófico, onde ele nunca vai deixar os humanos, a gente pode entender que também os seres humanos criam-se deuses, penso, logo existem os deuses, né? Nesse eixo pode ser criado.
pela materialização mental de um homem pela ausência de algo, como por exemplo a ausência de alguém do lado, e ele vai levar um Deus a ser onipresente para que ele nunca esteja só. Ou nos momentos de tristeza, aquele Deus vai trazer aconchego e esperança para ele. Ou nos momentos de dificuldade, ao invés dele andar ali de mãos atadas e só, ele vai ter a mão de alguém para segurar, mesmo que não fisicamente, mas aquele alguém vai estar ali e pode ser sentido. Isso também é um eixo. O Sumério, eu quis criar ele assim justamente porque foi perguntas minhas que eu via que não poderiam ser sancionadas. Como assim? Eu tinha muitas perguntas da minha religião antiga, do que eu cria, e eu não podia ser questionado, porque se eu fosse questionado eu seria herege, se eu fosse questionado eu estava pecando, e etc. Quando eu formulei Garderion, eu falei, cara, eu vou fazer esse Deus aqui do modo que eu vejo Cristo, da maneira que ninguém consegue enxergar. E eu consegui fazer isso. Eu consegui passar no papel exatamente esse ser de esperança, de amor, de luz, de virtude, que olha para o ser humano não de modo externo, mas o que há aqui no coração. E não só o que há no coração de maneira física, mas na maneira astral, que permeia o físico e passa para a alma, para o espírito, para identificar o que a pessoa é, na sua essência, e não no simples materialismo. Não vai olhar para uma raça e vai falar, não, é humano, aquele ali é elfo, vou desprezá-lo. Não, algo maior. Algo que o mais mero ser humano ele possa parar, pensar e filosofar. Não aprender filosofia, mas filosofar. Se questionar, entender, pensar e ter uma conclusão. Ele está comigo. E esse foi o maior cunho que eu criei o Sumério. Em breve eu vou postar no Instagram. Falar nisso, se inscrevam no Instagram da Taverna. A influência por lá está muito maior do que no Facebook. Eu estou escrevendo muito mais contos por lá, postando muitas imagens, vocês vão gostar do que está por vir. Algo também que os deuses acabam surgindo é exatamente porque o ser humano tem medo da morte, ou ele idealiza como vai vir, né, no pós-vida. Então você deve criar automaticamente, quando está forjando uma divindade, um pós-vida. E fica a critério do mestre como fazer isso. No meu caso de Garderion, eu fiz o Ocaso, que é basicamente o inferno, e eu fiz Mantaquim, que era o reino celestial, que eu baseei no Rafael Dracon para fazer esse reino. E o sonhar. O que é o sonhar? O sonhar foi onde Sumério e Maldrago, o Deus da Sabedoria, se uniram para fazer exclusivamente um reino pós-vida que fosse direcionado para pessoas boas que não tiveram seus sonhos concluídos na Terra. É como se uma pessoa tivesse um universo só para ela, sendo que ela não tem consequência disso. É como se ela morresse e estivesse entrando num lugar com aquelas nuvens ralas ali, ela vê o portal. Quando ela entra, é recebida por Sumério e Maldrag, que enxugam as últimas lágrimas delas e falam, seus sonhos poderão se tornar realidade a partir de agora. A pessoa dorme e ela acorda num novo plano, como se fosse o nosso, sendo que com as coisas que ela queria. Então, por exemplo, se ele queria rever os filhos estarão lá, mesmo que sendo da mente deles. E por aí vai. Então você tem que pensar na possibilidade de um pós-vida e também deve entender, os deuses só ganham poder pela adoração e pelo pensamento humano. Se os seres humanos não levam a adoração para um deus, ele fica fraco, ele fica frágil, porque ele deixa de existir. Lembra? Penso, logo existo. Automaticamente você para de pensar naquele ser, ele perde toda a sua força. Essa é a noção básica de um deus. Então, até mesmo um plano pode ser destruído por conta disso. Você tem que pensar e linkar muito bem isso. Porque se você cria, por exemplo, um deus que rege um pós-vida e ninguém mais lembra desse deus, ou o pós-vida vai fechar para que ninguém entre naquele reino ali, ou ele simplesmente vai ser destruído, né? Um livro muito bom para falar sobre isso é Rebirth, acho que é Os Novos Titãs, algo assim. Ele fala exatamente desse eixo de adoração de vários deuses que vivem em harmonia porque eles são criados e mortos ao mesmo tempo. Tem também a série Deuses Americanos que também segue esse nicho, dos deuses que ficaram fracos, ficaram velhos, e os deuses que estão agora estão muito mais fortes que os antepassados porque eles não são adorados. Quer dizer, eles são adorados muito mais do que os anteriores. É interessante focar nisso. Algo também bom para você ver é exatamente o astral.
multiversos que são linkados com o nosso e que paralelamente ocorrem juntos. O que é o astral? O livro Kybalion, ele vai citar que tudo vibra numa frequência. É como a hélice do ventilador. Ela está estática, você vê ela, mas se ela começar a girar muito, você já começa a ver o que está por trás. Se ela gira excessivamente, ela praticamente some dali, fica apenas embaçada. O hermetismo, ou a linha esotérica, ela vai acreditar que tudo vibra numa frequência e não mais o astral. É como se nós fôssemos uma parte mais bruta, vibramos numa frequência diminuta, por isso conseguimos ver. E exatamente o espiritual, ele vibra numa frequência tão alta, mas tão alta, que passa despercebido aos nossos olhos. Então, dois universos estão juntos, mas o que muda é a frequência dele. É como o vento, por exemplo. O ar está parado, você passa a mão, ele tem densidade, mas não tem muito. Quando ele venta, ele empurra você. É basicamente isso. Uma força coesa que está junto, né, a nós, mas nós não conseguimos ver, mas conseguimos sentir. Você também pode botar um link, como por exemplo, as partes mais pesadas descem, como nós, a humanidade, né, que estamos aqui, a Terra, e os mais leves sobem. Então o plano astral pode ficar em nuvens, por exemplo, e serem coesos. Quem olha de cima do astral consegue ver a Terra. E quem está na Terra não consegue ver o astral, porque os olhos são muito mais diferentes de um ser espiritual. Algo interessante também para focar dê uma procurada em algo chamado quarta dimensão. Um ser de quarta dimensão é exatamente o astral. O astral permeia toda a realidade. Tudo basicamente faz parte do astral, só muda a questão da frequência. Mas o que é isso? O termo onisciência, ele é usado, eu li num livro chamado A Filosofia Antiga, é um livro da Sociedade, não quer? Sociedade Teosófica, algo assim. E esse livro ele vai falar de uma maneira bem interessante que a onisciência, ele vem implicitamente mostrar como se fossem os elétrons. Eles estão em tudo ao mesmo tempo. E é basicamente o astral. O astral, ele entra dentro de você, ele permeia, sai, ele está ali. É algo muito maior. É como se fossem energias gamas que ultrapassam até mesmo o chumbo. É basicamente isso. Isso é o astral. Dentro do astral existe algo chamado lei da sincronicidade, que o que é? O que é ligado na Terra está ligado no céu. Então, automaticamente, se você faz algo na Terra que tem uma influência muito grande, o astral, ele é abalado. E se o astral faz algo que tem uma influência muito grande, que abala o plano dele, automaticamente vai abalar o nosso plano. Os motivos de catástrofes naturais, etc. Pode ser porque o astral está sendo balançado, ou a Terra está balançando demais e está infligindo no astral e está acontecendo isso. O que eu quero dizer com isso? Você pode, no seu eixo, né, criar histórias que sejam exatamente uma guerra divina que está acontecendo, e o que acontece lá é linkado aqui. O mundo vai sendo destruído, ninguém sabe o porquê, até que acontece algo que ninguém sabe. Um anjo cai na Terra, tipo Tirael, conta das coisas, abre uma fenda no véu da realidade, e aí fudeu, tudo tá morto. Basicamente, não nesse sentido, né? Mas acho que vocês entenderam basicamente o que eu quis dizer, que é exatamente que por essa ligação o tempo todo você pode criar tramas. Tanto na Terra, onde o astral quer influenciar porque eles podem correr riscos, tanto no astral, onde alguém do astral olha para a Terra e fala, cara, tudo vai ser destruído, a gente tem que fazer alguma coisa. Então é basicamente isso. Esse foi todo o estudo que eu quis passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês criem deuses e espero que os aventureiros possam se basear e seguir uma linha divina que não seja apenas um deus da morte ou um deus da luz, mas um deus que tenha fundamento no personagem, para que ele tenha apego, para que ele realmente defenda, porque ele acha aquele Deus sensacional naquele eixo. Então, sem mais delongas, muito obrigado por estarem aqui até agora. Mil desculpas por estar ausente esse tempo todo, foi porque o meu celular quebrou e eu gravo com o meu celular. Meu celular é da Asus, eu sou do Rio de Janeiro, a seguradora é em São Paulo. Então, demora. Então, sem mais delongas, muito obrigado por estar aqui até agora e boas aventuras. Valeu!